Bom dia, graça e paz. Quem tá por aí, vai dando um joinha aí. Vamos iniciar nosso culto ao Senhor. Amém? Vou colocar um louvor aqui. Amém? Vamos orar, vamos dar início a esse culto ao Senhor. Amém? Vamos já preparar aí sua Bíblia. Já deixa aberta aí no Salmo 24, 124. O áudio tá bom aí, todo mundo pode dar um toque aí pra ver se tá tudo ok. Vamos orar. Senhor, meu Deus, eu quero, Senhor, nessa manhã te agradecer por mais esse dia, Senhor, te agradecer por mais um dia em tua presença, Senhor. Saber, Senhor, e ter a certeza que o Senhor está aqui, Senhor, cuidando e zelando por cada um de nós, Pai. Que nessa manhã, Senhor, o teu Espírito Santo venha nos encher da tua presença, Senhor. Que teu Espírito Santo venha derramar, Senhor, da tua presença sobre nós, Pai. Que nós venhamos, Senhor, crer, Senhor, em todo o tempo o tamanho da tua grandeza, Senhor. Senhor, que em nome de Jesus Cristo, que nessa manhã as pessoas que estiverem enfermas, Pai, elas sejam curadas. Que haja cura nos lares, Pai. Que as pessoas sejam tocadas pelo Espírito Santo do Senhor. E que haja cura, transformação, haja paz nas casas, Pai. Espírito Santo de Deus, perdoa, Senhor, as nossas negligências, os nossos pecados que cometemos diante do seu olhar. Tudo aquilo que falamos, pensamos, aquilo que vimos, que o Senhor feriu a tua santidade, nós queremos te pedir perdão, Senhor. Nós queremos declarar, Senhor, que somos completamente dependentes do seu amor e de ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ser cada dia pessoas melhores para que nós possamos, Senhor, de uma maneira sobrenatural levar a sua palavra. Que em nome de Jesus Cristo, que a nossa vida seja, Senhor, como flechas bem direcionadas nas mãos do arqueiro, Pai. E esse arqueiro é o Senhor, Pai. Que nessa manhã, Senhor, nós venhamos ser envoltos, Senhor, da tua presença. Que, Senhor, em nome de Jesus, usa a minha vida, Senhor. Não olhe, Senhor, para os meus pecados, as minhas falhas, Senhor. Porque a sua palavra mesmo diz que todos pecaram contra ti. Todos pecaram, Senhor. Mas em Cristo nós podemos ser reconciliados contigo. Em Cristo nós podemos ser restaurados em ti, Senhor. E podermos te chamar, Senhor, o Senhor de Pai. Sermos filhos, cordeiro com Cristo, Senhor. Então é com essa permissão, Senhor, dada, Senhor, através da morte e ressurreição de Jesus na cruz, Pai. Eu te peço, Senhor, a permissão para poder estar em tua presença, para poder, Senhor, manusear a sua palavra, Senhor, e trazer nessa manhã uma palavra de refrigério, de conforto à vida dos meus irmãos, aqueles que estão assistindo agora, os que vão assistir do decorrer dos dias, da semana, em nome de Jesus. Que haja, Senhor, uma transformação, um poder sobrenatural. Nós queremos, Senhor, declarar, Senhor, a nossa dependência de Ti. Eu quero declarar, Senhor, através da fé, a Sua graça e a Sua misericórdia sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Quem é que tá por aí? Se manifesta. Dá um oi. Tá tudo ok? O som tá saindo ok? Me ajuda aí.
saindo aqui, sua. Entendi. Você tirou comentários? Não. Clica na tela. Era pra aparecer aqui, ó, mas não tá aparecendo. Então, mas eu não sei quem é, que se o áudio tá bom. Pergunta pra mãe se ela tá assistindo. Tá aparecendo. Amém? Vamos dar início à palavra. Amém? Espero que aqueles que tiver algum pedido de oração, pode colocar aí que a gente vai estar direcionando as orações aí, orando. Amém? Aqueles que estiverem enfermos nessa manhã, eu quero declarar em nome de Jesus que haja cura sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a sua família. Amém? Aqueles que estiverem passando por alguma privação, que precisar de alguma de ajuda, pode nos procurar nós, os apóstolos. Amém? Nós estamos aqui para somar nesse tempo difícil que estamos vivendo. Eu creio em nome de Jesus que em breve isso já vai se findar e nós vamos voltar à nossa vida normal e vamos voltar a cultuar o Senhor na casa do Senhor. Amém? A palavra do Senhor diz assim, Salmo 124. Não foste o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que diga. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando homens se levantaram contra nós, e nos teria engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos tiraram submergidos, e sobre a nossa alma teria passado as torrentes. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por pressa aos dentes deles. Salvou-nos as nossas almas como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nos livrou deles. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Amém? Esse Salmo 124 é um salmo que foi escrito por Davi, né? Pelo rei Davi, o salmista Davi que escreveu esse salmo. E ele usa esse salmo como... Tem até uma tradução que fala salmo de romagem, né? De romagem a Davi. Então provavelmente ele estava indo de um lado para o outro e ele trouxe esse salmo. E quando ele fala, né? No primeiro verso que ele fala, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que diga. Ele fala com propriedade de que se não fosse o Senhor em todo o tempo na vida dele, nada ele teria feito, nada ele tinha conquistado. Davi, ele reconhecia, talvez foi um dos reis, talvez não, eu acredito que foi um dos reis que mais reconheceu a grandeza de Deus sobre a sua própria vida. E ele sempre depositou a sua confiança no Senhor. Né? E ele fala, né, que se não fosse o Senhor, os homens com a sua ira tinham destruído, comido eles vivos, né? E assim, essa semana a gente estava estudando na quinta-feira com o apóstolo, a pastora Lúcia, a apóstola Aline, o Judásio, o Janaína. E a gente está fazendo um estudo sobre o livro de Judas e falando muito sobre fé, né? E não tem como a gente falar de fé e não ser inspirado pela própria palavra, né?
Porque a palavra do Senhor, ela é mesmo, se você pegar, eu até separei alguns pontos, para a gente ver como a palavra do Senhor ela é completa, ela é perfeita em tudo, né? Eu até escrevi aqui o que o Senhor, né, ele diz sobre a sua palavra, é ele mesmo diz na sua palavra. No Salmo 33, verso 4, verso 4, ele fala que a palavra dele é verdade. Eu vou abrir aqui para a gente ler, para não ficar só nas minhas palavras. 33, 4 fala assim: porque a palavra do Senhor é reta, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Então o Senhor, ele fala que a palavra dele é verdadeira, é fiel. E muitas das vezes nós esquecemos desse detalhe, né? Que aquilo que o Senhor diz sobre as nossas vidas é verdade. Quando ele fala que bem-aventurado aqueles que creram e não viram. Quando ele diz acerca da palavra dele que em Cristo nós somos mais que vencedores, que em Jesus nós fomos feitos cordeiros com ele. Então tudo isso é uma verdade, é fidelidade. E no Salmo também, no Salmo 12, 6, ele fala que a sua palavra é pura. Eu vou pegar todos os pontos, depois a gente vai falando acerca da onde eu quero chegar. O Salmo 12, 6 fala assim: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em caminho de barro, depurada 7 vezes. Ele fala como ele mesmo fala, que a palavra dele é como prata refinada 7 vezes. A gente sabe que a palavra do Senhor, na palavra do Senhor, o número 7 representa a grandeza de Deus, a perfeição de Deus. Então, você imagina, a palavra dele, ele expressa e ele coloca como exemplo como se ela fosse a prata refinada 7 vezes, purificada 7 vezes. Sabe que a prata, o ouro, esses metal nobre, eles são provados na potassa, né? Eles passam por uma limpeza numa potassa e depois eles são aquecidos no fogo para tirar o resto das impurezas que fica. Uma palavra do Senhor, ela é representada dessa forma, 7 vezes pura. Então é algo muito puro, muito, muito sublime e verdadeiro. Amém? O Salmo 30, verso 5 também fala, né? Como a gente já leu, mas fala também que a palavra do Senhor é reta. Fala assim, no verso 5: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida eterna. Ao anoitecer pode vir um choro, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30 verso 5 fala isso. Então, no Salmo 119, o Senhor também fala da confiabilidade da sua palavra. Fala que a palavra dele é confiável. Ela é confiável. E ela é eterna. No mesmo versículo ela fala que ela é confiável e também ela é eterna. O que é algo eterno? É para sempre. Aquilo que o Senhor diz acerca da sua palavra é para sempre, é eterno, ele não vai mudar. A palavra mesmo fala que o Senhor não é filho do homem, não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele não volta atrás daquilo que ele diz. Aquilo que ele diz acerca das nossas vidas, como no livro, no Apocalipse, ele fala, né, que nos últimos dias o que a gente está vivendo é o princípio das dores. A Dani até comentou no grupo que ela teve um direcionamento de Deus e ela percebeu assim, ela sentiu muito forte no espírito que o Senhor, ele realmente está voltando. E a gente tem ouvido isso com muita clareza, sinais nos céus, doenças desconhecidas, fome, nação contra nação, rumores de guerra. E
um colapso em todo o sistema de saúde e em tudo. E a gente está vendo isso. Mas aí a gente vai entrar nessa paranoia e vai se entregar e vai deixar, como a própria palavra em Apocalipse fala que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria e haveria apostasia, que é o abandono da fé. Será que esse tempo a gente realmente tem usado a palavra de Deus ao nosso favor? Né? A própria palavra, ela mesma, ela se explica. Ela vai se você pegar a palavra do Senhor, ela vai se juntando, tudo muito ligado. Então ela não é uma coincidência, né? Eu tava lendo, eu não lembro onde que foi que eu li, faz um tempinho atrás, uma palavra, até escrevi assim, eu não sei se está escrito assim, mas eu li, e tava Martim Lutero, né? Ele escreveu, acho que ele escreveu um livro que fala que a Bíblia é viva e fala comigo, ela tem pés e corre atrás de mim, e tem mãos e me sustenta. Eu acredito que nesse período o Martim Lutero ele estava sendo instruído ali por Roma. A gente sabe que ele era um líder da Igreja Católica e ele tinha todos os seus ensinamentos católicos, tudo. Mas ele recebeu de Deus uma revelação sobrenatural através da palavra. E é ao ponto dele escrever que a Bíblia fala com ele, e ela tem pés e corre atrás dele, e ela tem mãos e o sustenta. A palavra de Deus é isso. Ela fala com a gente. Às vezes nós precisamos pedir tanto a Deus, eu queria ter uma resposta. A palavra está aqui. A nossa palavra, a Bíblia, a boca de Deus, a palavra do Senhor é a boca do Senhor na terra. E ela continua sendo, e acho que por esses dias muito mais, algumas respostas que a gente nunca nem pensou em procurar, a gente tem encontrado na palavra. Se firmar na palavra. E a palavra do Senhor é viva. Ela é tão viva, tão verdade, que o Senhor Deus, ele trata a palavra dele com um cuidado sobrenatural. Ele fala no Salmo 138, acho que é 138, que do tamanho da grandeza da sua palavra. Ele trata a palavra dele com um grande cuidado e zelo. Quer ver? 138, 2. 132. Ó, a palavra fala assim. 138, 2. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, porque a tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. O Senhor, ele engrandece a sua palavra de uma maneira sobrenatural. E o que a gente tem visto, por mais que nós estamos vivendo tempos difíceis, ainda existe pessoas se aproveitando da palavra do Senhor para se beneficiar de alguma forma, para extorquir algumas pessoas, né? As pessoas não estão mais, parece que não tem mais o zelo pela palavra. Em alguns lugares, aqui no nosso continente não, mas existe alguns lugares fora que é extremamente perigoso você ter uma Bíblia, porque alguns homens, eles sabem que a palavra de Deus, ela bem exercitada e bem manejada, ela é como uma grande força bélica contra o mundo e contra o inferno. E por que o próprio Martim Lutero falou isso, que a palavra do Senhor fala? Porque naquele tempo eu acho que ele começou a se aprofundar, ele se aprofundou na palavra, e ele viu que algumas coisas que ele estava vivendo era totalmente fora do contexto da palavra de Deus. Amém? E
A palavra do Senhor, ela fala que deveríamos ter zelo, né? A palavra fala, né? O zelo pela tua casa me consome. Esse zelo precisa nos consumir. Nos consumir de que forma? De nos entristecer, de falar, nossa, eu não tenho tanto zelo. Hoje mesmo, comecei um pouco atrasado a live, eu tava separando algumas coisas aqui. Isso é falta de zelo. Falta de zelo nosso de ler a palavra, que a gente tem um bem tão precioso, mas quantas vezes nós passamos o dia e não pegamos na palavra? Mas não é porque nós não amamos o Senhor, não é por isso. Não é porque nós não amamos o Senhor. É porque nós temos livre acesso à palavra. Então aquilo que ele é livre acesso, eu posso ir a qualquer hora e pegar a palavra do Senhor e ler a palavra do Senhor. Mas em alguns outros lugares as pessoas elas choram, se desesperam e não vê a hora de ter o dia deles poderem pegar a palavra do Senhor e ler. E você acha que o Senhor ele nos condena por isso? Eu acredito que não. Porque o meu pensamento, eu vejo o seguinte, não adianta de nada também eu ler a palavra o dia inteiro e não praticar. Não adianta nada eu conhecer a palavra de Gênesis e Apocalipse e eu não pôr em prática uma palavra que está dentro dela. Mas se a palavra do Senhor ela é viva e fala comigo, a cada vez que eu ler, eu vou ser transformado. Eu vou começar a entender situações do meu dia, eu vou lembrar, em tal palavra diz a seguinte palavra, diz tal coisa acerca dessa situação. A palavra do Senhor é verdade. Numa situação onde a questão me coloca uma opção de omitir uma resposta ou mentir acerca de algo, a palavra de Deus não vai me permitir fazer isso. Então, assim, a palavra mesmo fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, assim, ler a palavra. O que aconteceu com Lutero foi isso. Ele leu e ele foi liberto daquilo que ele achava que estava fazendo certo. E aí a palavra começou a correr atrás dele, né? Essa semana eu tive com um irmão e a gente tava conversando e eu falei pra ele, cara, você pode estar onde você for, mas o ministério, o chamado, ele sempre vai correr atrás de você. Você pode estar lá em Portugal, que nem a Dani mesmo, a gente às vezes usa a Dani como exemplo, o Ezio que tá no Japão, o Gui, o próprio Kit, eles estão tudo do outro lado, lá do outro lado da fronteira. O chamado corre atrás, amigo. O chamado vai correr atrás. Porque você conhece a palavra e a palavra de Deus é verdade, ela não volta atrás. Ela não volta atrás, nunca vai voltar atrás. Né? E como tem em Provérbios 27, eu estava fazendo um estudo uma vez de Provérbios e uma das palavras que mais me chamou a atenção foi, acho que é 27:7. 27:7, que fala, quer ver? Ó, Provérbios 27:7 fala assim: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. E é uma verdade. Quando a gente não tá vivendo por um momento de tribulação, que a gente tá vivendo de vento em popa, como diz o ditado, raramente a gente vai buscar auxílio no Senhor, raramente a gente vai se prostrar, buscar a face do Senhor. Mas quando vem o dia mau, quando vem a tempestade, as tribulações, a primeira coisa que a gente se lembra da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela às vezes desce, é uma palavra pesada, amarga? Não, ela é sempre palavras doces. O que difere em tudo isso é a boca que experimenta, que está amarga. É a gente que interpreta a palavra como amarga, mas a palavra do Senhor é sempre doce, né? A palavra me fala que você tem para mim palavras de vida eterna. Então, assim, dos grandes problemas que nós enfrentamos é que
nós vivemos um evangelho de costumes. A gente é muito acostumado a ter tudo muito fácil. A gente é acostumado a buscar a presença de Deus só quando estamos passando por momentos difíceis, nos lembrar do Senhor só quando nós estamos vivendo tempo de tempestade, tribulação. Nós estamos acostumados. Essa semana nós entramos num debate no estudo e a Lúcia até fez um comentário, né, que o jejum, né, ele muda você ou muda o Senhor? E certamente o jejum não muda Deus, o jejum muda você. Muda o seu jeito de ver, o seu modo de pensar, muda o teu coração acerca de algumas coisas. A gente é muito acostumado a ter um evangelho das facilidades. A gente está muito acostumado a ver, não, mas a gente está vivendo uma crise econômica, uma pandemia, tudo e... vou ficar aqui em casa. Vou dizer algo para você, meu querido. Nós não estamos vivendo, nós não estamos de férias em casa. Nós não estamos em casa passando por um spa. Esse eu acredito que é um tempo que o Senhor nos reservou para a gente poder ter mais intimidade com Ele, mais busca da palavra. Eu digo por mim mesmo, quanto tempo eu estou em casa e eu não pego a palavra, não vou estudar um pouco mais a palavra, porque eu sei que eu deveria estudar muito mais a palavra do que eu leio. Deveria estudar muito mais, buscar, né, experiências pessoais com o Senhor, que nem a pastora Lúcia, ela falou algo que eu também já falei algumas vezes. Eu quero ter experiências próprias para contar, né? O próprio Davi mesmo fala no Salmo 124, né? Se não for o Senhor que... ele fala, né, que dos livramentos, aí ele fala, né, Israel que diga, né? Deixa eu ler direitinho para não... se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que diga. Ele mesmo fala. Nós mesmos temos que ter experiência e falar assim, nossa, aquele tempo, olha, eu estava vivendo uma situação assim e... Nossa, se não fosse o Senhor... E aí você contar o seu testemunho. Se não fosse o Senhor no dia de hoje na sua casa, que talvez você está passando por um momento difícil, se não fosse o Senhor há uma semana atrás, se não fosse o Senhor este mês, se não fosse o Senhor o ano passado, se não fosse o Senhor em algum momento da sua vida, talvez você nem estaria aqui. Sabe? Nós precisamos nos lembrar que se a palavra do Senhor é que nos respalda e Ele mesmo engrandece a sua palavra de uma maneira sobrenatural, Ele mesmo engrandece, Ele engrandece. Se Ele dá o devido respeito e Ele dá o devido valor à palavra dEle, quanto mais nós deveríamos dar. Usar a palavra em fé. Mas por quê? Eu uso a palavra em fé? Não, nós não usamos. Nós não usamos. O próprio Senhor fala... que quando os discípulos vai expulsar o demônio lá do menino, e aí eles não conseguem, e aí Jesus fala, por causa da sua pequena fé, por causa da sua falta de buscar a minha presença, a falta de buscar a minha palavra, a falta de se aprofundar na minha palavra. Então, nós precisamos nos aprofundar mais para que nós possamos ver, sim, Deus ainda tem milagres reservados? Tem. Deus tem águas mais profundas para que a gente mergulhe? Sim, Deus tem. Mas através da palavra. Através das experiências pessoais que a gente vai ter com o Senhor. Sabe, a gente precisa nós precisamos voltar a ser a igreja que ora e as pessoas sejam curadas. A igreja que busca a face de Deus e a presença do Senhor nos envolve e desce sobre a nossa cabeça. Se a palavra do Senhor fala que ela é verdade, ela é pura, ela é reta, sabe? Ela é confiável e ela é eterna, nós devemos nos agarrar a isso. Se a palavra é confiável, é como o seu filho, o seu esposo, a sua esposa, fala para você algo
fala algo para você e aquilo é uma verdade, é confiável. Você confia cegamente, é como a palavra do Senhor. Se a palavra do Senhor diz que vá por todo mundo, pregue a palavra, e aquele que crê será salvo, que em nome de Jesus nós faríamos milagres maiores que os dele. Cara, e o que a gente está fazendo? A gente está esperando um grande avivamento acontecer, uma grande explosão de milagres acontecer para que a gente se movimente. Lembre-se que a palavra do Senhor é que nos respalda, que a palavra do Senhor é que diz que vamos adiante, nós vamos adiante. Devemos ser sustentados na palavra do Senhor. Devemos ser sustentados como uma construção bem alicerçada na palavra do Senhor. A gente tem falado muito nos estudos que nós precisamos ter uma fé inegociável. Não tem negócio, não tem barganha, não tem oferta que vai fazer que nós venhamos vender a nossa fé. Sabe, que nesse dia você não negocie sua fé no Senhor. Ah, mas eu estou passando por uma situação, vocês não negocie sua fé, creia somente no Senhor. Né? Como Davi mesmo falou, se não for o Senhor, Israel que diga. Imagine quantos momentos ele passou e ele pensou em desistir, ou talvez ele ficou com medo, mas ele não vendeu a fé dele, ele não negociou a fé dele. Ele foi adiante, porque ele sabia que a palavra do Senhor, ela dava todo esse respaldo a ele, que ela era confiável, ele podia confiar no Senhor. Davi talvez foi uma das pessoas da palavra do Senhor, dos reis, a palavra do Senhor, que mais provou do amor e da misericórdia de Deus. Certamente, porque tantas coisas aconteceram, tantas guerras ele venceu que, cara, ele, talvez humanamente falando, ele nem sonharia que isso poderia acontecer. Mas é porque ele depositava a confiança nele no Senhor. Então, nesse dia, o que você estiver vivendo, o que você estiver passando, deposite sua confiança somente no Senhor. Dê crédito o suficiente na palavra de Deus para que você vá adiante. Ah, mas a circunstância fala que não vai dar certo. Não, a circunstância está dizendo. E o que o Senhor diz acerca disso? Sempre se faça essa pergunta. Ah, a circunstância está dizendo que não, mas o Senhor diz o que acerca disso aí? O que o Senhor fala? O Senhor fala que não, a gente pode ir adiante, vai adiante, ou o Senhor manda você retroceder e ficar estagnado? Quero dizer algo para você, o Senhor nunca vai mandar você ficar estagnado. Nunca. Jamais. O Senhor nunca vai deixar você estagnado. Nunca. Ele sempre vai te colocar numa posição de conquista. Ele sempre vai te ajudar, ele sempre vai te auxiliar. Ele sempre vai olhar para você e vai falar, olha, eu tô aqui. Você não tá sozinho. Não tá sozinho, eu tô com você. Então o Senhor, ele nunca vai nos abandonar, nunca vai nos deixar sozinho. Sabe? Existem tantas pessoas hoje que estão passando por problemas com depressão, sabe? Problemas financeiros, problemas pessoais, assim, que elas não conseguem mais sair dessa situação. Mas esquecem que a palavra do Senhor, que é um livro confiável e pode te tirar dessa situação, ela está lá em cima, muitas das vezes em cima da cabeceira da cama, no rack, pegando pó. Mas não, elas se apegam a um livro de autoajuda, se apega a experiências de pessoas, ao invés de buscar a presença do Senhor e dizer, não, vou buscar a presença do Senhor e você curada, sabe? Se apegue à palavra do Senhor, busque a presença do Senhor acima de qualquer coisa, sabe? Não tenha medo de se lançar, não, porque o Senhor ainda, ele tem tantas coisas pra gente, ainda tem tantas coisas reservadas. Eu tenho certeza, assim, que tem alguma
algumas questões ainda que o Senhor precisa tratar com cada um de nós. Que nessa manhã assim o Senhor possa invadir a sua casa, invadir a sua vida, a sua família. Invadir não, entrar na sua casa, porque o Senhor não é intruso, Ele só entra onde Ele é convidado. Então, convide o Senhor para entrar na sua casa nessa manhã, na sua família, nessa situação que você está vivendo. E se lembre, se apegue na palavra, se tenha a mesma confiança que o rei Davi teve, e tenha a mesma certeza que o próprio Senhor fala, né? Que a palavra dele é confiável, é digna de toda aceitação, a palavra do Senhor. Então, assim, peça que o Senhor, nessa hora, eu vou colocar um louvor e você curve sua cabeça na sua casa, ore ao Senhor. Peça para Ele mostrar a glória dele para você, sabe? Andamos muitas das vezes insatisfeitos com a nossa vida, mas não sabemos o que fazer para melhorar. Mas eu quero dizer para você, existe uma opção para melhorar, é buscar a presença do Senhor e confiar 100% no Senhor, que as coisas vão acontecer. Amém? Eu sou teu filho, eu sou criança, carente do teu amor. Pai, estou agradecido por tudo que tens feito, porém satisfeito com a minha vida. Não quero mais sair da tua presença. Eu quero ir mais profundo em ti. Revela tua santidade pra mim. E por favor, eu quero te pedir, mostra-me tua glória, mostra-me tua face, oh, mostra-me tua glória, Senhor, mostra-me tua face, eu quero ver, mostra-me tua glória, mostra-me tua face, por favor, Senhor, mostra-me tua glória, Senhor, mostra-me tua face. Pai, eu sou teu filho, eu sou criança, carente do teu amor. Pai, sou agradecido por tudo que tens feito, porém satisfeito com a minha vida. Não quero mais sair da tua presença, Senhor. Eu quero ir mais profundo em ti. Revela tua santidade pra mim. E por favor, eu quero te
face eu quero ver, a tua glória eu quero ver, se possível for, eu quero ver, quero ver, quero ver. Enche-me da tua glória, enche-me da tua glória. Eu quero ir mais profundo, eu quero ir, eu vou mergulhar em tua presença, porque sei que o melhor lugar está em ti. O melhor lugar pra mim é estar em teus braços, como criança, Senhor. Eu preciso de ti, eu preciso de ti, como criança que precisa dos teus braços, por isso, Pai, Pai, te chamo de Pai, te chamo de Pai, Abba, Pai, oh, é. Teu amor me enche de prazer, me enche de paz, de paz. Abba, Pai, tua face eu quero ver, a tua glória eu quero ver, Senhor. Mostra-me, Senhor, se possível for, mostra-me, mostra-me tua glória, mostra-me tua face, por favor, Amém? Então que essa seja a nossa canção, Senhor, para que Ele venha mostrar a sua glória, a sua face para nós. Eu estava lendo aqui, eu abri em Salmo 126, diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de rios e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe, e com as lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltarão com júbilo, trazendo os seus feixes. Lembro que teve um ano que essa foi a palavra, né? Do ano da igreja. Que realmente o Senhor restaure a nossa sorte, a sorte do Brasil, que o Senhor restaure a sorte das nações da terra e que nós possamos voltar a adorar o Senhor, né? E declarar que só Ele é o nosso prazer, só Ele é a nossa satisfação. Que nesse domingo o Senhor seja completamente a satisfação da tua casa, da tua família. Que o Senhor supra as necessidades da sua casa, as suas necessidades pessoais. O Senhor, Ele não é um Deus que está com os braços encolhidos, pelo contrário, Ele está com suas mãos estendidas para sempre nos socorrer. Amém? Que você receba a cura nos seus ossos, você receba a cura no seu físico, na sua mente, em nome de Jesus Cristo. Que você receba a presença do Senhor e a graça nesse domingo. Que seja um dia cheio da alegria do Senhor, cheio da paz. Que o Espírito Santo de Deus repouse sobre as famílias de toda a terra, em nome de Jesus Cristo. Que nós venhamos poder nesse dia desfrutar. Por mais que nós estamos numa reclusão social, a gente está tendo que ficar em casa, que isso
isso é algo muito importante, a gente cumprir para que isso acabe logo, mas que nós possamos ter momentos em família, com os nossos filhos, a nossa esposa, nosso marido, nossa mãe, um momento especial, que o Senhor venha derramar de uma alegria sobrenatural sobre as nossas casas, amém? Essa é a palavra que eu tinha para o dia de hoje, que o Senhor possa transformar o coração de vocês e que essa seja uma semana cheia da presença do Senhor. Na quarta-feira a pastora Lúcia vai estar ministrando, não perca, vai ser uma bênção. A pastora a apóstola Patrícia depois coloca aí o número da conta, se você quiser ofertar, se você quiser abençoar o ministério Marcos, se você tem o seu dízimo, as suas ofertas, existe aí as opções para a gente poder fazer todo esse trâmite. As doações continuam, algumas famílias foram extremamente abençoadas, né, pelos alimentos que foram entregues na igreja, por essa arrecadação. Vamos continuar. Se você tiver alguma coisa na sua casa que você sabe que pode doar, procure os apóstolos lá na igreja, ou liga para alguém da igreja que estiver passando perto da sua casa, que pode pegar e retirar, porque vidas estão precisando. E nós não podemos esquecer que a função da igreja é essa, né? Cuidados que necessitam, guardar, zelar pela vida daqueles que têm necessidade, amém? Deus abençoe a sua vida, que a graça e a paz e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre a tua casa, sobre a sua vida, e que o amor do Espírito Santo de Deus esteja sobre vocês, amém? Que nesse dia seja um dia repleto da alegria do Senhor e que seja um dia cheio de novidades do Senhor, amém? Deus abençoe vocês.